É um privilégio muito maravilhoso poder estar aqui juntamente com os irmãos. Gostaria de sentir uma necessidade de repetir aquela mensagem do prisioneiro no livro de Filemão. Filemão só tem um capítulo, né? Filemão, capítulo 1. Só tem um capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Amém. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, por esse privilégio, Pai, que o Senhor tem nos proporcionado de estar aqui na casa do Senhor, Pai. Pedimos nesse momento a tua intervenção, Pai, porque tu sabes que de nós mesmos nós nada podemos fazer, Senhor. Por mais que nós estudemos, como diz o profeta, por mais que escolhemos a tua palavra, Senhor, somente o Senhor pode, ó Deus amado, abrir para nós a tua palavra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos neste momento, nesta hora, meu Pai. Perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas e falta, Pai, que temos cometido diante de Ti, Senhor. Ó Deus, estamos aqui arrependidos, Pai, da vida que nós temos vivido, Senhor Deus amado. Mas cremos, ó Deus amado, que Tu és misericordioso, que Tu és piedoso, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos ajuda nesse momento. Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho nada para falar, Senhor. Mas eu creio, Pai, naquele Espírito Santo, Pai, que Tu disseste que voltaria e moraria dentro de nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai. Nos toma nas Tuas mãos por Tua imensa bondade, por Tua imensa graça. Não nos deixa voltar para nossas casas da maneira que nós chegamos aqui, mas que nós possamos voltar completamente mudados, ó Pai. Completamente transformados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito maravilhoso poder estar aqui com a igreja. Peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, porque somente o Senhor, né, pode desfolhar, falar conosco através de Sua palavra, porque Ele é autor da Sua palavra, Ele que escreveu. As pessoas até falam, né, que foram homens que escreveram a Bíblia, mas a palavra de Deus diz que foram homens inspirados por Deus. Escreveu cada palavra. Queria tomar esse texto que Paulo está falando a Filemão, escrevendo a Filemão, e ele diz que é um prisioneiro do Senhor. Prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Então nós tomamos a vida de Paulo, né? Como ele começou a sua carreira. Ele era um estudioso da palavra de Deus, e ele também era um perseguidor, né, da igreja, porque ele não tinha sido revelado, e ele era um perseguidor. E um certo dia, quando ele estava indo para perseguir o povo de Deus, ele pediu carta, né, autorização para que, onde ele encontrasse aquele povo que estava pregando sobre Jesus, que ele pudesse levar todos presos. Ele pediu carta ali, eu creio que fosse um sacerdote, e no caminho ali de Damasco, ele foi surpreendido por uma grande luz, uma luz como no meio-dia, né?
E a coluna de fogo ali jogou ele por terra, e ele sabia quem era, ele sabia que era Deus, né? Que foi aquela mesma coluna de fogo que guiou Israel ali no deserto. Mas ele não sabia que, quando ele perguntou quem era, ele disse: quem é, Senhor? E para a surpresa dele, né? A voz disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus chegou a dizer para ele: coisa dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora Paulo estava perseguindo a igreja, os filhos de Deus. Mas Jesus disse que estava perseguindo a ele, porque quando nós tomamos essa decisão de servir a Deus, de seguir a Deus, automaticamente Deus, ele toma nossas vidas, e já não somos mais nós, mas é o Espírito Santo em nós, em cada um de nós. Então Paulo começou a sua caminhada, ele teve essa experiência com Deus, e o profeta Ananias, Deus disse para ele para que ele fosse até aquele local onde Paulo estava, ele ficou cego, né? E Ananias chegou até ali, e ele foi um pouco receoso, mas Deus disse para ele: eu vou provar para ti que o como ele há de sofrer por isso, mas ele é um vaso escolhido para levar a minha mensagem aos gentios. Então, os irmãos, não esqueça disso, né? Ali estava começando a caminhada de Paulo, e automaticamente ele foi batizado. Ele dá esse testemunho depois, né? Ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele começou a sua caminhada. Mas ali mesmo, naquele local, quando o profeta ali encontrou com ele, a palavra de Deus diz que ele impôs as mãos sobre ele, o profeta impôs a mão sobre ele ali, e ele recobrou a sua visão, e ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele teve a necessidade de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o profeta desta era, ele prega uma mensagem, as 3 etapas da graça, e é uma caminhada, né? Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, ele foi batizado, e ele passou por todo esse processo, e ele chegou a essa etapa que ele disse que era um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, esse prisioneiro, Deus quer fazer de cada um de nós. Não é somente para o pastor, não é somente para o diácono, né? Não é somente para as pessoas que pregam aqui, ou a pessoa que faz parte do ministério, mas Deus quer fazer com cada um de nós, irmão. Deus quer fazer com cada um de nossas vidas. Se você toma essa decisão de servir a Deus, de ter o Senhor como seu Deus, Deus automaticamente está obrigado a fazer aquilo que Ele quer fazer em sua vida e em nossas vidas. Pedro chegou até a dizer que a promessa, né, que eles receberam ali no cenáculo do Espírito Santo, ele disse: a promessa não é somente para nós, a promessa também é para vós e para os vossos filhos e para os que estão longe e para tantos quanto o nosso Senhor chamar. Amém. Então essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Então, irmãos, às vezes você pensa assim, eu penso, né? Não, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão frágil. Mas, irmãos, a promessa também é para cada um. Ela se estende aqui, ela vai até ali ao porteiro, vai em toda a igreja. Verdade. Por isso o apóstolo Pedro disse: a promessa é para tantos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Porque se nós nos tornarmos esse prisioneiro, cheio do Espírito Santo, né? Tudo que nós formos fazer, Deus
automaticamente ele vai estar em nós. Tudo que você for realizar, o exemplo aqui é, se você for tomar uma decisão, qualquer decisão, se você é um prisioneiro de Deus, se você chega a essa etapa com Deus, você vai ter a certeza na sua vida do que decisão tomar, como disse o irmão Charles, né? Não é uma opção, é uma certeza que você tem de fazer o que é correto. Quando Deus está no teu coração, quando Deus está no meu coração, em nossos corações, nós estamos certos daquilo que nós vamos fazer. Amém? Isso é algo muito maravilhoso. Eu queria ler com os irmãos em Filipenses. Os irmãos podem ficar sentados. Vamos ver o que Deus quer fazer, né? Deus, Ele está aqui nesse momento. Amém. Amém. Filipenses capítulo 4. Você vai ver como um homem que anda com Deus, que tem Deus no seu coração, a sua vida, né? Como o apóstolo Paulo pregou, né? São cartas lidas, é um exemplo de vida, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler de 7 em diante. Ou melhor, de 6. Me perdoe. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim. Olha o que a palavra de Deus ensina para cada um de nós. Quando nós entregamos as nossas vidas para Deus, somente para Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Agora essa parte que eu quis chegar aqui, do 8, diz assim. Quanto ao mais, irmãos, Deus falando através do apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Amém? Então, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, né, essa experiência que ele teve, então, ele está falando aqui, que ele cita a palavra, né, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo que é de boa fama. Aí diz assim, o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, quer dizer, ele nem estava mesmo falando assim, vamos dizer assim, né, do modo natural. Ele não estava falando de Jesus, ele está falando dele. Mas ele já tinha sua vida entregue para Deus. Então, já não era mais ele, entendeu? Glória a Deus. Já não era mais ele. Ele sabia que a sua vida, ele chegou até a dizer no versículo, no capítulo, que ele não tinha mais a sua vida por preciosa. Porque a sua vida estava escondida em Deus. Agora, é isso que Deus quer fazer em nossas vidas. É isso que Deus quer fazer em cada um de nós, irmãos. Aleluia. Mas nós temos que tomar
esse passo com Deus. Amém. Agora, esse homem estava tão seguro de Deus, né? Tão certo de Deus. Ele diz: tudo que aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei. Então ele estava seguro daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele era, né? Ele era um prisioneiro de Deus. Agora eu vou voltar ali um pouco no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, irmão, vamos fazer aqui uma parada aqui, né? O que Jesus estava querendo dizer, os pobres de espírito? Às vezes as pessoas falam coisas que não sabem, né? Ela chega até a dizer assim: aquela pessoa é pobre de espírito. Mas ela não sabe o que está falando. Jesus está dizendo aqui que é bem-aventurado os pobres de espírito. Mas por que Jesus disse isso? Quer dizer, uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa que só tem um espírito, que é o Espírito Santo. Amém. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Não é que a pessoa ali é pobre de espírito, quer dizer, uma coisa ruim, não. A pessoa que é pobre de espírito, ela só tem um espírito, mas nem é mesmo o próprio espírito dela, mas é o Espírito Santo que Jesus estava falando. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora, esse choro aqui, no Velho Testamento, um profeta teve uma visão e ele viu homens que ele pensou que eram homens, né? Com as suas armas. E veio um homem com um tinteiro e disse para aquelas pessoas, aqueles homens que estavam com as suas armas, e aqueles homens que eram anjos, né? Eles iam matar todos, mas eu creio que era na frente daqueles homens, daqueles anjos, tinha um homem com tinteiro que ia marcar aos homens que estavam gemendo e chorando por causa das abominações que estavam cometendo ali no meio da cidade. Aquele homem com tinteiro ia marcar todos aqueles que estavam chorando por causa do pecado, por causa das abominações. E quando aquele homem voltou, ele disse: eu marquei todos eles. E não era para aqueles homens, aqueles anjos, chegar até eles, porque eles estavam marcados. Ele disse: não poupar ninguém, nem velho, nem criança, somente aqueles que estão marcados. E Jesus está dizendo aqui: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando um homem tem o Espírito Santo de Deus, ele é manso. Amém? Amém. O profeta chegou até a dizer que não havia ninguém mais genioso do que ele. Ele chegou até a dizer que era como uma serra elétrica. Era um homem muito explosivo, muito nervoso, né?
uma criança, né, foi crescendo, né, ele era muito nervoso. Mas quando ele teve um encontro com Deus, e ele recebeu o Espírito Santo, ele nunca mais foi o mesmo homem. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então a pessoa, quando recebe o Espírito de Deus, ela fica mudada. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Agora, se os irmãos pararem e prestarem bem atenção aqui, Jesus está dizendo assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, quer dizer, não é algo verdadeiro, né? E disserem todo mal contra vós por minha causa. Por causa do Espírito que está em você, em mim, em nós, né? Porque, irmão, a palavra de Deus chega a dizer que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Então isso é uma grande realidade, isso é uma grande verdade. Os que querem viver em Cristo, piamente em Cristo, vão sofrer perseguição. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, irmãos, quando Jesus fala nessa parte aqui, exultai, alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus, ele dá aqui o final, né? Ele fala primeiro dos bem-aventurados e tudo. Aí quando ele chega nessa parte aqui, que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa, é porque esse Espírito Santo que Jesus está falando aqui, desse homem que é pobre de espírito, esse homem que chora porque eles serão consolados, esse homem que é manso, porque ele vai herdar a terra, esse homem que tem sede, fome de justiça. Então, quando você chega aqui embaixo, é porque você tem tudo isso aqui, entende? Amém. Você é uma pessoa mansa. Aí Jesus vai falando tudo. Você é uma pessoa que tem fome, sede de justiça. Aí quando Jesus chega aqui embaixo, ele fala: isso é por minha causa, isso não é de você. Entende? Isso não é porque irmão Luiz Carlos, ele é assim dessa maneira. Não é, irmão. É o Espírito Santo que está em você que faz você ser dessa maneira. Aleluia. Amém? É Ele que faz isso tudo por você, por cada um de nós. Então, irmãos, não esqueça disso, que Deus, Ele quer ter um encontro conosco, assim como Ele encontrou com Paulo ali no caminho de Damasco. E Paulo nunca mais foi o mesmo homem. Paulo prosseguiu na sua carreira, e ele chegou para Filemão, escrevendo para Filemão, ele disse: eu sou um prisioneiro. Mas Paulo não estava falando que era um prisioneiro ali naquela cela, não, ele não estava se referindo àquela cela ali. Ele estava se referindo que ele era um prisioneiro de Cristo. Amém. Ele estava ligado em Cristo, entende? Ele estava ligado, por isso ele disse: ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além daquilo que eu vos tenho ensinado. Quer dizer, Paulo estava seguro de tudo aquilo que ele estava pregando, de tudo aquilo que ele estava falando,
Porque ele sabia da vida que ele tinha diante de Deus. Amém. Ele sabia o que estava falando, ele sabia o que estava pregando. Por isso ele disse, o que eu aprendi, eu não aprendi com nenhum homem. E de certo que ele foi estudado ali, ensinado por Gamaliel, né? Um grande sábio ali da época. Mas quando ele encontrou com um verdadeiro mestre, que é o Espírito Santo, ele considerou tudo aquilo como se fosse nada. E ele foi ali para o deserto e foi aprender, disse, o que eu aprendi, eu não aprendi de nenhum homem. Ele falou assim, eu nem mesmo fui até mesmo aos discípulos, aos apóstolos, para falar com eles, porque tudo que eu aprendi por revelação do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Então ele poderia falar tudo. Por isso ele estava tão seguro, tão firmado na palavra. Ele disse, ainda que um anjo desça do céu. Agora, ele não estava nem mesmo falando de um anjo caído, ele estava falando de um verdadeiro anjo mesmo. Mas ele disse, ainda que eles venham e falam qualquer outra coisa, além do que eu tenho ensinado, seja nada, mas não aceite isso. Porque ele estava preso com Deus, ele estava seguro com Deus. E é isso que Deus quer fazer em cada um de nós. Amém. Ele quer que nós estejamos seguros nele, firmado nele, entende? Se você for tomar qualquer decisão, se você for fazer qualquer coisa, você está seguro nele. Paulo, ele foi privado, né, de muitas coisas. Ele até mesmo queria estar com os irmãos. Ele disse, até no momento eu tenho sido privado, o Espírito tem me impedido isso. Então ele era um homem completamente dirigido por Deus. Agora, Deus quer que nós sejamos dirigidos por Ele. Cada um de nós. Assim como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, Ele quer fazer na minha vida, Ele quer fazer em cada um de nós, para nós não tropeçarmos. Você se lembra que Davi, por enumerar a tribo, ele errou, né? E teve que vir as consequências, né? Então, um erro, irmãos, traz consequência. Às vezes você pensa assim, mas Davi só enumerou a tribo. Só isso, ele fez somente isso. Mas não era para ele fazer aquilo, né? Não era. E muitas das vezes nós fazemos coisas que não é para fazer. Por não estar seguro com Deus, por não estar ligado, preso a Deus, sendo um prisioneiro de Deus. Às vezes nós fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo. A palavra de Deus chega a dizer, você pode até mesmo ser selado com o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vós estáis selado até o dia da redenção. Então você pode errar, você pode entristecer o Espírito Santo. Mas se você estiver preso ali, como Paulo estava preso ali, ele não considerava mais a sua vida, ele não tinha mais liberdade, né? Ele é uma pessoa presa, quer dizer, uma pessoa que é prisioneira, ele não faz nada de sua própria vontade. Ele está refém ali de uma pessoa que está aprisionando ele. Então, quando nós somos aprisionados por Deus, por Cristo, quando nós se tornamos um prisioneiro de Cristo, não é mais nós, mas é Deus em cada um de nós. Amém. Então, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos realizar, nós podemos realizar seguro. Amém. Porque você é um prisioneiro de Deus, eu sou um prisioneiro de Deus. É nesse ponto que Deus quer que nós cheguemos. Glória a Deus. Jesus falou assim, às vezes nós pensamos, né? Mas está escrito ali, mas Jesus falou assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí você pensa assim, poxa, mas Senhor, a tua palavra diz que o amor vai se esfriar. Mas quando Jesus falou aquilo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor ia se esfriar, mas Jesus não disse que
o amor de todos se esfriaria. Ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Verdade. Mas não se você tem uma vida com Deus, se você é um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, de maneira nenhuma o teu amor vai se esfriar. De maneira nenhuma o meu amor vai esfriar. Jesus foi cuidadoso, ele falou, o amor de muitos se esfriará. Mas se ele falasse o amor de todos, aí ele ia abranger todo, mas esse pequeno povo, essa pequena porcentagem que ele está dizendo ali, o amor de muitos, mas não o amor de todos, porque essa porcentagem que tem Deus no seu coração, de maneira nenhuma, irmão, o amor dele vai se esfriar. Porque é o próprio Deus dentro dele, é o próprio Deus dentro dela. Glória a Deus. Entende? O apóstolo Paulo chegou a dizer que, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, agora você imagina um homem falar a língua de homem, ou vamos dizer assim, né, um poliglota, né? Um homem que tem vários idiomas, um homem que Deus vem até ele, igual Deus desceu ali no cenáculo, e aqueles homens, eles ouviram os apóstolos ali, aquelas 120 pessoas ali, que foram envolvidas com o Espírito Santo, eles viram ali, eles glorificando a Deus e falando de Deus na sua língua que eles tinham nascido. Paulo disse, ainda que eu falasse tudo isso, ainda que eu tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes, Jesus falou sobre isso, né? Jesus disse, se tiver de fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, erga-te daqui e precipite-te no mar, e não duvidar no teu coração que vai acontecer. Mas Paulo disse, ainda que eu tenha tudo isso, se não tiver amor, seria como um metal que soa, como um sino que tinha, não tem nada, não quer dizer nada. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ele disse, ainda que tivesse toda a fé, ainda que tivesse todo o conhecimento, e não tivesse o amor que ele estava falando, é esse Espírito Santo aqui que Jesus disse, bem-aventurado os que choram. Irmão, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sente tanto Deus nela, tanto Deus, que ela chora por causa das abominações. Ela chora por ver os seus filhos perdidos. Ela chora por ver o pecado entrando na terra. Porque Deus está nele, entende? Então, por o Espírito Santo estar nele, ela chora, ela sente aquele amor de Deus no seu coração. E às vezes ela não entende por que isso. Mas por quê? Porque Deus está dentro dele e dela. Amém. Paulo disse que o amor tudo crê, o amor tudo espera. Esse amor que ele está falando aqui, que é Deus, né? O amor tudo suporta. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não busca o seu próprio interesse, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É isso que Deus faz na vida de um homem que é um prisioneiro de Deus. É isso que Deus faz numa mulher que é prisioneira de Deus. O apóstolo Paulo estava seguro daquilo que ele estava falando. Ele disse, ainda que um anjo descesse e pregasse outra coisa, não aceite. Além daquilo que eu tenho ensinado, não aceite isso. E Paulo ele pregou casamento e divórcio, né? Paulo, ele falou como que as mulheres devem se comportar na igreja. Paulo ensinou que a mulher não deve tomar o púlpito. Ele disse, eu não permito que a mulher use de autoridade sobre o marido. Agora você imagina uma mulher subir no púlpito, pegar essa Bíblia aqui, que é a maior autoridade, e falar, não tem como, irmão. Agora, Paulo disse isso, mas não era Paulo, né? Não era Paulo, ele disse, eu sou um prisioneiro de Deus. Amém. Eu estou ligado com Deus. Glória.
Ele chegou até a dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele pregou sobre a decência. Ele disse: o seu traje não seja somente no exterior. Às vezes as pessoas pensam somente na sua vida externa, né? Mas ele disse: mas o seu traje seja um interior, de um espírito manso, quieto, de um espírito amoroso. Ele chegou até a dizer que ganha o seu marido sem palavra. Esse que é o traje de uma mulher que fez profissão de servir a Deus. Então, é dessa maneira que Deus quer fazer em nossas vidas, em cada um de nós. Paulo, ele encontrou aqueles homens ali, né, na sua caminhada, ele encontrou eu creio que foi 12, que estavam sendo ali ensinados por Apolo, ali em Atos capítulo 19. Você vê que Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, é a mesma coisa hoje. Quando você tem um encontro com Deus, quando você recebe o Espírito Santo, quando você chega até essa meta com Deus, você quer que todos cheguem dessa mesma maneira. Verdade. Você não quer somente, você não é egoísta, você não quer somente o Espírito Santo para você. Você quer que todos recebam o Espírito Santo. Amém. Paulo encontrou aqueles homens e disse: você já recebeu o Espírito Santo quando creste? Eles disseram: nós nem sabemos que há Espírito Santo. Paulo já foi logo na raiz, né? Ele foi logo lá na chave mesmo. Ele disse: então em que sois batizados então? Paulo queria saber por que eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Aí eles disseram: no batismo de João, nós fomos batizados no batismo de João. Paulo disse: João pregou o arrependimento, dizendo ao povo que batizavam eles no arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele, quer dizer, João era um precursor, mas depois dele ele ia precursar a vinda do Messias, né? Ele disse: João pregou isso, mas ele disse que cresce naquele que após ele havia de visto, em Cristo, em Jesus Cristo. E Paulo foi e rebatizou aquelas pessoas. E depois Paulo impôs as mãos sobre elas e elas receberam o Espírito Santo. E foi tão tremendo, irmão, a coisa foi tão exata, né? Até o profeta citou uma parte que Billy Graham foi um grande missionário, né? Ele pregou para muitas pessoas e ele uma vez ele reclamou, ele disse: eu ganhei, creio que ele disse, eu ganhei mais de 30 mil pessoas e quando eu voltava, ele disse, não tinha 30. Ele ganhava 30 mil almas, quando ele voltava não tinha 30 convertidos. E ele reclamava, ele disse: isso é porque os pregadores têm que sair do púlpito e têm que pregar mais, e têm que visitar mais e tudo mais. O profeta disse: não é isso, né? Ele disse: é porque a diferença de Billy Graham para Paulo, quando ele pregava a palavra, ele pregava e fazia de tudo para que aquela pessoa recebesse o Espírito Santo. E quando ele encontrou aqueles homens aí, que ele pregou aquilo, ali começou ali a igreja de Éfeso. Eles receberam o Espírito Santo. E eles cresceram. E quando João do Apocalipse fala ali da carta a Éfeso, que começou ali com Paulo, aquelas 12 pessoas, né, que foram batizadas por Paulo, que receberam o Espírito Santo, Jesus chega para eles, já era uma igreja, né, a igreja de Éfeso.
E Jesus fala em tudo. Aí Jesus fala assim, eu vou ler lá porque eu não consigo lembrar como exatamente o Espírito fala. Eu creio que é Apocalipse capítulo 2. Isso. Apocalipse diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, esse povo aqui, essa igreja de Éfeso aqui, começou com Paulo. Mas eles eram firmados, eles eram fundamentados ali na palavra de Deus. Porque Paulo pregou e Paulo fez com que eles recebessem o Espírito Santo. Essa é a causa, esse é o problema hoje. As pessoas não têm o Espírito Santo. E a coisa foi tão tremenda que ele disse: vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolo, e eles não eram apóstolos. E tu os achaste mentirosos, porque eles tinham a revelação de Deus. Então Paulo, quando encontrou com aqueles homens ali, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e eles receberam o Espírito Santo. Então essa foi a diferença de Paulo para Billy Graham, né? Billy Graham pregava para 30 mil pessoas, ganhava 30 mil pessoas, e quando ele voltava não achava 30. Mas por quê? Porque Paulo, a diferença de Paulo para Billy Graham é que Paulo pregava totalmente a palavra e fazia que um povo recebesse o Espírito Santo. Não é somente ouvir a palavra, você tem que receber o Espírito de que está na palavra ali, que escreveu a palavra de Deus. Então não tem como você sair, né? Você não tem como se apartar da palavra de Deus. Por isso o apóstolo disse: eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo e a palavra é a mesma coisa. Como Deus uma vez usou o irmão Júlio, né? A palavra aqui é Deus em forma de letra. Amém? Deus em forma de letra. Então, se você obedece toda a palavra de Deus, Deus está em você, Deus está em cada um de nós. Amém. Isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo. Então, irmão, nós temos que prosseguir adiante. Agora, não deixa o inimigo vamos dizer assim, te pressionar, dizer que você, irmão, o amor vai se esfriar. Mas o amor que vai esfriar, que Jesus está falando ali, é o amor de pessoas que não têm Deus, que não chegaram a essa meta aqui com Deus. Verdade. Entende? As pessoas não chegaram a essa meta. Por isso o amor vai se esfriar, mas dessas pessoas. Mas se você tem Deus no seu coração, como que você vai esfriar? Como? O profeta, ele chegou até a falar que, ele disse: eu vos batizo com água, ele disse, o profeta João. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele disse, falando de Cristo, ele disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. E na sua mão tem a pá, e ele juntará a sua eira, e queimará a espada com fogo, irmão. E esse fogo aqui é o fogo do Espírito Santo. Ele queimará a espada com fogo que nunca mais se apagará. Você não vai ter uma vida mais ou menos. Você não vai ter uma vida na segunda-feira e uma vida na terça-feira diferente, não. Você não vai ter uma vida na quinta-feira e uma vida na sexta-feira diferente. Não, irmãos. Vai ser a mesma vida de segunda a domingo, de domingo a domingo, uma vida cheia do Espírito Santo. Mas nós temos que ter esse encontro aqui, que Paulo disse: eu sou um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso que Deus quer fazer. Ele quer completar a sua obra na minha vida, em cada um de nós.
Então não deixe o diabo chegar até você e falar, isso tem que acontecer. Não, irmãos. Chuta a cara desse demônio. Chuta a cara dele, você tem que... o apóstolo chegou até a dizer, né? Vós, mancebos. Ele disse mancebo porque mancebo é uma pessoa vulnerável, vamos dizer assim, né? Ele disse que... ele chegou até a dizer que nós não devemos andar segundo o desejo da mocidade. Ele não disse isso por ancião, porque o ancião é jamais experiente, né? Mas ele foi no mancebo. Ele disse, vós, mancebo, sois forte e já venceste o maligno. Então, na pessoa mais frágil ali, mas ela é forte, se ela tem o Espírito Santo, ela é forte, irmão. Eu sou forte. Nós somos fortes de Deus. Se Deus está em mim, em nós, somos fortes. E já vencemos o maligno. Irmãos, se tem alguma coisa errada, o erro está em mim. O erro está na pessoa que não alcançou essa meta com Deus. Mas se você alcançou, se você está caminhando, se você quer chegar nessa meta, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Aleluia. Se você se arrepender, a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Amém. Se você tem um propósito no seu coração de ser um prisioneiro de Deus, se você está nessa caminhada, nessa batalha, Deus vai te ajudar, irmão. Deus vai me ajudar. Ele quer, se você quer, se eu quero, Ele muito mais, Ele quer fazer isso em mim. Amém. Ele quer fazer isso em nós. Ele quer mudar as nossas vidas. Amém. Agora o profeta pregou essa mensagem, 3 etapas da graça. Agora ele disse que a justificação é algo muito maravilhoso, é uma obra tremenda. Ele disse, justificado pela fé, temos paz com Deus. É tremendo isso. Mas ele disse, não fique somente na justificação, mas prossiga até a santificação. É tremendo também, é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. É maravilhoso. Mas não pare também na santificação. Vá até o batismo do Espírito Santo. Amém. Seja um prisioneiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque, irmão, a santificação é algo tremendo. Mas se você descansar na santificação, é perigoso. Você chega nessa etapa da santificação, é parecida com o batismo do Espírito Santo. Porque você tem Deus no seu coração, Deus está fazendo uma obra no teu coração. Mas não pare aí, o profeta chega até a dizer, não fique muito tempo na santificação. Verdade. Não para aí por muito tempo. Tem que ser uma etapa rápida, você tem que passar por isso rápido. Amém. Você tem que chegar até o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Não pare, mas se você está parado, se eu estou parado, não pare na santificação. Porque o apóstolo, esse prisioneiro, né, do Senhor Jesus Cristo, ele diz aqui, irmão, isso é algo muito sério. A parte que ele fala que as pessoas dão um passo, né? Hebreus capítulo 6, versículo 2, vamos ler do 6 em diante. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir.
Olha o que ele vai falar aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível, quer dizer, uma coisa impossível, quer dizer, realmente é impossível, que os que já uma vez foram iluminados, isso não é qualquer pessoa, não. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles tinham a visita do Espírito Santo, eles tinham o dom do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, o perigo disso, irmão, é esse aqui, ó. As pessoas chegam até essa etapa da santificação, ó, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz ervas proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, que palavra, né? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Amém. Ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para com seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda o serviste. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então você tem que prosseguir até o fim. Não como aqueles homens ali que saíram ali da terra do Egito, né? Eles viram grandes sinais ali. Eles passaram ali por todas aquelas coisas ali. Eles pegaram o cordeiro, né? E botaram o sangue ali nos seus umbrais e tudo mais. E eles fizeram ali a sua caminhada, mas quando eles chegaram ali no deserto, eles não conseguiram entrar na terra prometida, que é um tipo do Espírito Santo. Eles ficaram somente ali no deserto. Ficaram somente ali. Foram crentes fronteiriços. Não chegaram na Canaã celestial, que é o Espírito Santo. Assim Deus quer, irmão, que nós não fiquemos somente na santificação, mas Deus quer que nós chegamos até o batismo do Espírito Santo. Amém. E quando chegamos ao batismo do Espírito Santo, irmão, aí Deus completou a obra em você. Amém. Não tem como, irmão, ninguém tirar essa experiência que eu tenho, que você tem, quando você chega a essa meta com Deus do batismo do Espírito Santo. Não tem como ninguém, por isso Paulo disse que nem a morte, nem a nudez, nem a peste, nem a fome, nada, nem a angústia, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus. Amém. Então nós temos que chegar a essa etapa aqui. Nós temos que chegar aqui em Romanos capítulo 12. Olha, isso é muito maravilhoso, né, irmão? Isso é muito especial. Nós temos que chegar aqui nessa meta aqui, ó. Romanos. Eu creio que é o 12, sim. Que fala do cântico da vitória.
Se os irmãos acharem, os irmãos podem me ajudar. É 8, não? É 8, né? Amém. Agora, irmão, preste bem atenção aqui. 8. Isso, 8:31. Amém. Ó, que Paulo diz assim. Paulo já era um prisioneiro de Deus, né? Ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Então, irmãos, esquece o diabo. Não dê ouvido a ele, não dê ouvido a ele. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Então, se você tem essa meta com Deus, se você alcança essa meta com Deus, você tem direito a todas as coisas de Deus. Amém. Por isso Jesus disse assim, ele disse assim, olha o que ele disse: se você estiver em mim, e a minha palavra, que é o próprio Deus, né? A minha palavra estiver em vós, pedireis tudo, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem, e vos será feito. Amém. Aí ele fala assim: por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará? O inimigo deve ficar muito irado, né? Quem tentará acusação? Não tem como ninguém te acusar, irmão. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem vai poder condenar uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, que é um prisioneiro de Deus, que é uma prisioneira de Deus? Quem os condenará? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí a pessoa passa por tribulação, né? Mas Paulo está dizendo aqui que quando nós alcançamos essa meta, ele diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Aí ele fala: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas aí nós temos que glorificar a Deus, né? Mas em todas essas coisas, quer dizer, em tribulação, perseguição, em todas essas coisas, somos mais. Você não é somente vencedor, não. Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Amém. Porque estou certo, ele fala isso, né? Isso é muito maravilhoso. Ele fala da perseguição, de tudo. Aí ele dá mais uma pincelada, ele diz assim: porque estou certo de que nem a morte. Irmão, irmão Luiz Carlos morreu. E o irmão André morreu. Mas Paulo está dizendo aqui: nem, porque estou certo, ele estava seguro, né? Nem a morte. Será que você não vai se alegrar com isso? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então não é mais você, irmão, não é nós, não mais. É o próprio Senhor Jesus Cristo em nós. Amém. Amém. Por isso, nós temos que alcançar essa meta. Nós temos que prosseguir até essa meta com Deus. Amém. Não fique somente na santificação. Isso é muito maravilhoso, a santificação. Mas prossiga até ter um encontro com Deus, como Paulo teve um encontro com Deus ali, no caminho de Damasco.
e ele foi cheio do Espírito Santo. E ele caminhou e prosseguiu até que ele se encontrou um prisioneiro de Deus. Aleluia. Um prisioneiro, uma prisioneira. Agora, irmão, isso é muito tremendo. Glória. Você imagina uma pessoa que é prisioneira, ela não tem mais liberdade. Mas, na verdade, ela tem toda a liberdade, porque o Espírito Santo está nela. Amém. Ela não é limitada a esse mundo. Ela não é limitada ao sistema desse mundo. A palavra de Deus diz que o amor de muitos, me perdoe, a palavra de Deus diz que o amor a essa vida, as coisas do mundo, elas são inimigas de Deus. Ela não tem como. Se você constitui amigo do mundo, você se constitui a si mesmo inimigo de Deus. Porque não tem como, não fica junto o mundo com Deus, não tem como isso. Então, se você tem uma vida com Deus, você sai automaticamente, você é arrebatado desse mundo, desse sistema mundano. Glória. Não digo aqui do mundo, né, assim falando, mas do sistema do mundo, porque o sistema do mundo, irmão, a palavra de Deus diz, né, o mundo jaz no maligno, está no maligno ali. As coisas do mundo, as modas, tudo, irmão, tudo que é do mundo, aborrece a Deus. Por isso a palavra de Deus diz, não andeis na carne, porque os que andam na carne, no sentido da carne, não podem agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz, mas andai em espírito, e não cumpre o desejo da vossa carne. Amém? Isso é maravilhoso demais, né, irmão? Amém. Agora Deus quer, irmão, Deus quer que nós sejamos prisioneiros. Felipe, bota ela sentada aí. Deus quer que nós sejamos prisioneiros dele. Amém? Amém. Se você é um prisioneiro de Deus, a sua vida não te pertence mais. É verdade. A sua vida pertence ao Senhor que te aprisionou, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, será que nós não queremos ser? Será que eu não quero ser? Será que nós temos que ser esse prisioneiro de Deus? Amém. Essa é a vontade de Deus. Porque antigamente, irmão, era um povo. Deus tratava como um povo, né? Ele pegava os seus profetas e falava com o povo. Agora, irmãos, é individual. Agora é eu e Deus, é você e Deus. É cada um de nós aqui em particular e Deus. Amém. Agora, se você tem a sua vida escondida em Deus, por isso ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, irmãos, temos que alcançar, nós não podemos parar. Não pare na santificação. Não fique na santificação por muito tempo. Se você está na santificação, se eu estou na santificação, não fique ali, irmãos. Saia dali. É algo maravilhoso, mas saia dali. Vá até o batismo do Espírito Santo. Seja um prisioneiro do Senhor. Amém. E a sua vida vai mudar. Aleluia. A minha vida vai mudar, irmão. Nós vamos mudar. Glória a Deus. Prisioneiro. Agora você imagina o que é uma pessoa prisioneira, né? Ela não dá um passo. Se ela é uma prisioneira, ela não dá um passo. Porque a sua vida está subjugada ali com aquela pessoa que o aprisionou. Agora, se você é um prisioneiro de Deus, imagine, irmão, como vai ser a sua vida. Como vai ser a minha vida com Deus. Amém. É isso que Deus quer fazer. Glória a Deus. Glória a Seja Deus. um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí você acorda de manhã, eu vou em tal lugar. Mas Deus às vezes não quer que você vá em tal lugar. Deus quer que você vá para outro lugar. Aí você pensa, eu vou dar esse passo. Mas Deus não quer que você dê esse passo. Deus quer que você faça outra coisa. Então, se você é um prisioneiro de Deus, você vai receber de Deus a autorização, o sentimento. Deus vai tocar em você e você vai ser guiado por Ele. Amém. Davi, até mesmo quando ele tinha que pelejar contra o povo, ele chegava até o Senhor e consultava o Senhor. Amém. Ele consultava, Senhor, eu vou até ali, eu vou pelejar contra os filisteus. O Senhor vai dar eles na minha mão?
Que rei tão tremendo. A palavra chega até a dizer em Atos. Eu sei que muitas pessoas olham Davi assim, olham com aqueles olhos, né? O Davi, ele adulterou. Davi, ele foi um assassino e tudo mais. Mas ali em Atos, o apóstolo diz assim: encontrei no filho de Jessé um homem segundo o meu coração. Agora, o que nós vamos dizer? Deus, quando Davi se arrependeu ali em Salmos capítulo 51, eu creio, ele foi justificado, irmão. Uma pessoa justificada é como se ela nunca fizesse tal ato. Nunca fez tal ato. Ela foi completamente justificada. Ela não foi somente perdoada, ela foi justificada. Amém. Justificação pela fé, temos paz com Deus. Aleluia. Paz com Deus. Aí você caminha até mais, vai até mais. Então, quando Paulo vai falar ali dos heróis da fé, né, ele não cita que Davi cometeu aquele ato. Porque quando Davi se arrependeu, aquilo acabou, aquilo foi lançado no mar do esquecimento. Aquilo ali foi, vamos dizer assim, né? Aquilo aconteceu ali, mas não é para nós ficarmos ali, não, nós temos que saltar por cima daquilo. Nós temos que viver a nossa vida com Deus. E na pedra ali que aquelas pessoas tropeçaram, nós temos que dar um salto ali, que aquela pedra sirva de um salto para você viver com Deus. Amém. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus quer fazer em mim, em cada um de nós. Agora, isso não é, vamos dizer, limitado ao pastor, isso não é limitado ao diácono, isso não é limitado ao líder de cântico, não. Isso é para cada um, pelo disse, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para todos nós, irmão. Amém. Será que você não entende isso? Será que eu não entendo isso? O Espírito Santo é para todos. Amém. Todos que foram batizados. Paulo foi ali na fonte, né? Em que vocês são batizados então? Se vocês não receberam o Espírito Santo, em que vocês foram batizados? Nós fomos batizados no batismo de João. Paulo olhou assim, então é por isso. João batizou no batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isso é em Cristo. E eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Em que vocês são batizados? Em que vocês são batizados? Não é no nome do Senhor Jesus Cristo? Então, se vocês são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês têm direito ao derramamento do Espírito Santo. Vocês têm direito a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês têm direito de ser um prisioneiro de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus possa falar melhor nos corações, né? Deus, ele faz coisas às vezes não é aquilo que nós queremos, né? Deus, ele vem de uma maneira e faz aquilo que ele quer, né? Amém. Então não é na hora que nós queremos, é na hora de Deus. Amém. Aleluia. Entende? É tudo na hora de Deus. Sim. Deus abençoe os irmãos, pelo que Deus colocou no meu coração. E que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Eu agradeço a oportunidade. Então, irmão, não se esqueça. Nós estamos na mira de Deus, né? Deus quer fazer isso com você. Deus quer fazer isso comigo. Não fica ali, eu não sou digno. Não, você é digno. Você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você foi batizado no bom nome. Você recebeu o bom nome de Cristo no batismo. Amém. Então você tem esse direito. Não deixe o diabo tirar de você esse direito do Espírito Santo. Não deixa isso. Não deixa. Você tem direito legal de receber o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Que Deus possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém.
Amém, né? Glória a Deus por isso. Mais uma mensagem maravilhosa, né? No sábado nós tivemos lá em Itaperuna, mensagem boa. No sábado, na sexta, né? Só confundo. Sábado também tivemos e agora mais um banquete, né? Vale a pena vir na igreja, né? Tem perde culto, perde bênção, né? E essa bênção na alma, né? Então, é o que o Espírito Santo já falou, né? Deus quer ter a preeminência, né? Por isso ele morreu por nós. Agora ele viu o Espírito Santo para ele ter a preeminência, que é a supervisão, né? A direção. Ele quer uma igreja totalmente dependente dele. Amém? E foi isso que Paulo teve. Paulo passou para a igreja também, efesiana. E isso é até hoje, né? Batido com o Espírito Santo. Os Atos dos Apóstolos não terminaram, não, tá? Continua, né? Nós estamos nesse tempo. O Espírito Santo nos traz para a palavra da hora e do dia. Mas é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo. Então, nós vamos orar, vamos cantar um hino. Hoje vai terminar um pouquinho mais cedo, né? Mas a mensagem já foi pregada, né? Vai para casa meditando nisso. Vai buscar esse Deus. Todos que receberam o Espírito Santo têm direito, todos que batizaram em nome de Jesus Cristo têm direito ao dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo não é aquele dom de Coríntios, né? Aqueles dons que estão em Coríntios. Dom é essa vida, esse batismo, essa vida eterna, né? É o Espírito Santo que vem. É Deus batizando com... João batizou com água e disse: vós recebereis o Espírito Santo não muito depois desses dias. Amém? A gente fica feliz por isso. Na terça-feira estamos de volta aqui. O Marcos pode vir terça-feira? Pode. Então tá bom, terça-feira a gente a partir das 7 horas estará aqui. E eu não sei se no sábado será consagração, no próximo sábado, mas vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Aí a gente anuncia pro grupo. E outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, que esta semana a gente vai enviar ajuda para os nossos irmãos de Moçambique, que estão precisando muito, tá? Os irmãos que vão poder colaborar, depois nos procuram, né? Que a gente vai enviar ajuda para eles estão dependendo da nossa ajuda ainda. E o que a gente pode fazer são nossos irmãos, a gente temos que ajudar, né? Vamos cantar um hino então, né? Antes da gente fazer a oração. Mas eu gostaria de cantar um outro hino aqui. Você pediu o irmão musical sobre esse hino. Pensando nisso, onde Deus está tendo a dificuldade de ter a liderança, a preeminência entre nós. E você vê que Paulo, como Paulo fala, né? Presente por vir, entre todas essas coisas, todas as lutas, né? O presente é a luta no momento. Ele fala: a morte não separa, a vida e a morte não separam essa pessoa de Deus. Ela está ligada em Deus, né? Ela está escondida em Cristo, né? Então, o que a gente precisa fazer para que essa palavra se manifeste em nós. Nós vivemos no dia quando a Bíblia está em carne, vamos dizer, é isso mesmo, né? A Bíblia agora, você é a Bíblia, amém? Você é a mensagem do dia. A mensagem tem que sair das páginas da mensagem. E a Bíblia, da Bíblia também tem que estar na igreja. A igreja, hoje, Paulo falou também que nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens. Sua vida é uma carta, né? Então, tua vida está pregando. E isso aqui, que foi pregado, isso é um trovão no inferno. A vida de um cristão é um trovão, incomoda o inferno todo. Por onde você anda, seu testemunho incomoda ele. Mas é isso, Deus tem a preeminência, você é o lugar de habitação do Espírito Santo. Ele é o seu cabeça. E quanto mais você se render a Ele, mais Ele vai te usar. Amém? Então entrega todo o teu ser a Ele, né? Vamos cantar esse hino aqui. Vamos ficar de pé e cantar esse hino antes da gente orar. 356 do nosso cântico, né? Esse hino antigo, mas muito conhecido. Em fervente oração. Se você quiser fechar seus olhos, né? E depois nós vamos estar orando por terra, né? Primeira coisa, veja bem, é você deixar o Espírito Santo dominar você, né? E esse hino é inspirado, né? Deus precisa saber que você se rendeu completamente a Ele, né? Vamos cantar bem forte para Ele. Você crê que Ele está aqui? Ele pregou para nós, né? Ele nos levou nessa viagem, nos trouxe, né? Foi uma bênção. Vocês tiveram um culto abençoado na sexta-feira, e agora mais um culto abençoado. Esse Deus está fazendo pressão contra o seu peito, diz o profeta, para entrar em você. Esquece suas lutas, seus problemas, a sua aflição, e deixa Deus dominar o teu ser.
Ele não prometeu tirar tuas lutas. Ele prometeu te dar vitória nelas, né? Você precisa passar por lutas e aflições. Mas Deus te dá graça para vencer. Vamos cantar então. Viver
Amém. Vamos deixar tudo no altar. Essa bendita graça do Senhor, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele fez a reconciliação. Bendita graça, né? Nós somos gratos a Deus, né? Então, teu coração é o lugar de habitação de Deus. Ele quer ter a preeminência, lembrando que você pertence agora ao reino messiânico, onde Jesus Cristo é o rei, e Ele reina em seu coração, amém? E um dia Ele estará reinando sobre todas as coisas, né? Mas por enquanto Ele reina no seu coração, e você vive fora desse mundo, longe desse mundo. Vamos fazer então uma oração, vamos orar, e depois a gente se despede da reunião, cantando aquele hino, somente por tua graça, né? Só pode ser a sua graça. Fechamos nossos olhos e oramos. Senhor Deus, obrigado, ó Deus. Nós ficamos felizes, ó Deus, por mais uma mensagem, ó Deus. Alimento fresco, comida da hora, ó Pai. Senhor, onde Deus vem nos chamar a atenção. Isso é amor, isso é graça. O Senhor tem cuidado, está cuidando de nós, Senhor. Oh Deus, o Senhor quer que nós vivamos a tua palavra. O Senhor quer ter a preeminência na sua igreja, Senhor. O Senhor vem morrer por sua igreja. Agora o Senhor vem para levar a sua igreja, Pai, raptá-la. Depois o Senhor vem com ela para a inauguração do milênio. Agora o Senhor está onde? Escondido aonde? Onde está Ele? Ele está na sua igreja. Você é o vaso de barro. Glória a Deus por isso. Ele está escondido em você. Ele quer ter a preeminência. Paulo disse, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, ajude cada um de nós. Obrigado por mais um culto, ó Deus. Olhe para os que estão doentes, enfermos, aflitos, tristes. Que eles agora ergam a sua cabeça com o poder da palavra que ouviram nessa noite. Digo o quê? Eu sou mais do que vencedor. Por aquele que me amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus por isso. Oh Deus, abençoe cada irmão, cada irmã nos seus lares, que vão para os seus lares, suas famílias. Oh Deus, aqueles que ouvirão a mensagem sejam abençoados, curados, oh Deus. Continue conosco. Em nenhum desses dias tudo estará terminado. E até mesmo esses velhos corpos mortais, eles serão transformados e sairemos daqui. Glória a Deus por isso. Estamos numa guerra, numa batalha. Temos que lutar por cada polegada. Mas em breve tudo estará terminado. E haverá paz no vale para mim e para você. Deus continue conosco. No nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila e um sono de paz. Ajude cada um. Dê a tua graça e até que toda essa igreja em nós sejamos prisioneiros de Cristo, que já vem cuidando de nós ao longo das eras. Mesmo em nossos avós, tataravós, Deus já estava cuidando, porque você ia chegar até aqui, somente por tua graça. Muito obrigado, a Deus, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Diga.
que é meu todo Deus, dominador da minha vida, com gratidão e inspiração. Eu sou louco para para frente, não diga, o louvarei para sempre. Amém. Palmas para Jesus. Um abraço para o irmão de Deus. Está terminado em nome de Jesus. Até terça-feira. Glória.